Olá pessoal, professor André Luiz novamente. Na última aula de História nós falamos sobre pré-história, a primeira fase, o primeiro período histórico, desde a chegada da criação da humanidade até a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Idade Antiga. A Idade Antiga vai desde a invenção da escrita, no ano 4.000 a.C., até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano Ocidental. Mas Império Romano vai ser tema de uma outra super aula nossa. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da Idade Antiga sobre outras civilizações anteriores ao Império Romano. A primeira, civilização da Mesopotâmia, e a segunda, a civilização do Egito Antigo. As duas civilizações foram as primeiras formas de ocupação humana em termos assim de comunidade. Nós tivemos as famílias durante a pré-história, agora essas famílias estão mais reunidas, estão mais próximas, formaram comunidades maiores. Então são as primeiras formas de urbanização que nós temos datado e colocado como fonte histórica. E aí deixa eu contar para vocês que essas duas civilizações, tanto a Mesopotâmia quanto o nosso Egito Antigo, eles foram civilizações que começaram a organizar as primeiras formas de escrita. Então nós temos, qual que é mesmo aquela forma de escrita do Egito Antigo, da Mesopotâmia? Quem falou hieróglifos acertou. Hieróglifos foi a primeira forma de escrita feita por essas duas civilizações. Então, além da linguagem falada, nós tivemos essa linguagem escrita colocada. Outra coisa que marcou as duas civilizações foi a prática da agricultura. A Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates, hoje em dia no Iraque, onde o país fica localizado dentro do Oriente Médio, e no caso do Egito Antigo, norte da África, mais próximo ali do deserto do Saara. E aí, no caso dos egípcios, eles se basearam no rio Nilo. Mas como que eles faziam para fazer esse plantio se não tinha um calendário muito bem organizado, não tinha relógio de pulso, não tinha GPS para fazer a localização geográfica dos lugares, onde que eles iam plantar, qual que seria a época mais certa para fazer o plantio, a colheita? Então eles começaram a observar outros fenômenos. O que vocês imaginam que era feito para fazer a contagem do tempo, que era fundamental para a prática da agricultura, nesse período que não tinha nenhuma das modernidades que a gente tem hoje? Muito bem, nós tivemos os nossos astros, a lua, as estrelas, as constelações, e aí dessa forma nós tivemos essa organização. Então eles se basearam nas fases da lua, nova, crescente, cheia, minguante, e começaram a observar que as estrelas, as constelações faziam certos movimentos durante a noite, e através também da rotina de nascentes e poentes do Sol, eles começaram a organizar mais essa forma de calendário, e aí eles puderam organizar o período de plantio, o período de colheita, qual que era o período de maior fertilidade. Os rios, eles eram muito baseados, muito ligados nos rios, então os rios para eles eram coisas sagradas, eram coisas fundamentais, então eles fizeram as primeiras formas de irrigação para poder molhar toda essa produção através de canais ligados com esses três rios que eu já falei para vocês, Tigre, Eufrates e o rio Nilo. Além disso, eles desenvolveram um pouco também a prática da navegação para poder transitar entre esses espaços com um pouco mais de mobilidade. E eles tinham uma outra característica muito importante também, que eles eram chamados de politeístas, no qual poli significa vários e teístas significam deuses. Então eles acreditavam em vários deuses. Os deuses para eles tinham formas animais personificadas, principalmente no caso do Egito Antigo, onde no caso nós tínhamos os faraós,
que eram figuras que eram representantes das divindades no âmbito terrestre, e a mitologia foi muito rica nesse período, então as pessoas cultuavam os faraós do Império Egípcio como deuses que precisavam de muitas homenagens. E aí então, toda vez que um faraó morria, era construída uma pirâmide. Nós temos, próximo da capital do Egito hoje em dia, Cairo, 3 grandes pirâmides: Gizé, Quéops e Miquelinos. As 3 pirâmides foram construídas há mais de 5.000 anos. E é incrível a gente se perguntar como que eles conseguiram fazer uma construção dessas se elas durarem mais de 400, 500, 1.000, 4.000, 5.000 anos com pouco desgaste. Elas eram feitas de rochas, e um mistério que permanece até hoje é como que era feita a construção e o carregamento desses fragmentos, desses pedaços de rocha para conseguir construir uma pirâmide do jeito que nós temos no Egito Antigo. Então a civilização da Mesopotâmia e a civilização do Egito Antigo foram muito importantes para esse período da nossa humanidade, para essa nossa história, para a nossa Idade Antiga. E o Império Egípcio, no seu declínio, na sua fase final, foi ocupada pelo Império Romano, que vai ser tema da nossa próxima aula de história. Então fica mais um desafio para vocês aqui dentro do Egito Antigo e dentro da Mesopotâmia, para dar uma fixada nos estudos, observar algumas histórias relacionadas a esse período. Conheçam o faraó Tutancâmon. Quem descobrir, coloca lá nos comentários. Agradeço então o gostei de vocês, os compartilhamentos, a propaganda que vocês têm feito dos meus vídeos. Agradeço tudo que vocês têm feito por mim nesse canal, Resumão Geohistória. Então, mais uma aula gravada em período de quarentena. Fiquem em casa. Até mais!